Eu quero falar de algo que o Senhor tem me movido desde ontem a meditar nisso. Ontem veio à minha mente a palavra prostituição. E hoje as palavras, os louvores, tudo que o Senhor veio ministrar ao meu coração, que o Espírito Santo de Deus tem me mostrado, tem a ver com isso. Eu vou ler a palavra de Deus em Levítico, capítulo 18. Esse capítulo 18 ele fala sobre práticas sexuais proibidas, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que é proibido. Então vamos para a palavra. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus. Portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, para onde estou levando. Não imitem o estilo de vida deles. Versículo 4. Obedeçam os meus estatutos e cumpram os meus decretos, pois eu sou o Senhor, seu Deus. 5. Sim, obedeçam os meus decretos e aos meus estatutos. Quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Do versículo 7 ao 16 fala de relações sexuais com pessoas da parentela, da família, que não devem ocorrer essas relações. No versículo 17 diz: Não tenha relações sexuais com uma mulher e a filha dela. E não tome a neta dela, filha do teu filho ou da filha dela, e tenha relações sexuais com ela, pois são parentes próximas, e isso é perversão. É perversão se relacionar com mãe, filha, neta. Versículo 19. Não tenha relações sexuais com uma mulher durante o período de impureza menstrual dela. E eu vejo esse versículo como um cuidado com a mulher, da saúde íntima da mulher. Versículo 20. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não cometa adultério. Versículo 21. Não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Não desonre o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Versículo 22. Não pratique a homossexualidade tendo relações sexuais com outro homem, como se fosse com uma mulher. Isso é detestável. Versículo 23. Homem nenhum deve se contaminar tendo relações sexuais com um animal, e mulher nenhuma deve se oferecer para um animal macho para ter relações com ele. Isso é depravação. Versículo 24. Não se contaminem de nenhuma dessas formas, pois os povos que expulsarei da presença de vocês se contaminaram com todas essas práticas. No mundo, muitos se contaminaram com essas práticas, e o Senhor nos convida a não nos contaminar com essas práticas. Mas se você já se contaminou, o Senhor Jesus pode te purificar. O Senhor Jesus pode te limpar. O Senhor Jesus pode te tirar desse lamaçal de pecado e te dar vestes limpas. O Senhor pode tirar a tua culpa, porque o Senhor já pagou o preço. Jesus Cristo se entregou por amor a nós. Se formos meditar ainda em Levítico, capítulo 17, o capítulo anterior, fala sobre as normas sobre o sangue, sobre o sacrifício. E no passado, na velha aliança, o sangue que era derramado era de animais. Mas o Senhor enviou o Cordeiro dele, o Cordeiro Santo, Jesus Cristo. E ele derramou o sangue para nos purificar. Levítico capítulo 17, versículo 11 diz: Pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz expiação em lugar de uma vida. O sangue no altar, na velha aliança dos animais sacrificados, fazia a expiação do pecado no lugar de uma vida, para que aquela vida não morresse.
Porque na velha aliança, o pecado, o preço do pecado é a morte. Na velha, na nova aliança, o preço do pecado é a morte. E nós já estávamos condenados. Mas o Senhor enviou o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo, Jesus Cristo. E o Senhor derramou do sangue dele. Ele entregou a própria vida, porque com o sangue dele, que foi oferecido, faz a expiação no lugar de muitas vidas, das vidas que receberam Jesus como Senhor. O Senhor, ele pode fazer expiação do teu pecado. O Senhor pode te limpar, o Senhor pode te purificar. Eu não tenho como convencer a você a largar o pecado, pois somente o Espírito de Deus nos convence acerca do pecado, do juízo e da justiça de Deus. É obra do Espírito Santo e eu entrego nas mãos do Senhor. Mas eu venho te dizer hoje, guiada pelo Espírito Santo, que nós podemos ter vida, que nós podemos sim abandonar o pecado, que nós somos sim livres do pecado em Jesus Cristo. Para finalizar, versículo 24, não se contaminem de nenhuma dessas formas, pois os povos que expulsarei da presença de vocês se contaminaram com todas essas práticas. Uma vez que a terra foi contaminada, castigarei seus habitantes e farei a terra vomitá-los. O juízo de Deus vem sobre os nossos atos. E uma vez que há contaminação, o Senhor disse que castigaria os habitantes da terra e faria a terra vomitá-los. Mas o mesmo Deus oferece para aqueles que se arrependem a remissão de pecados por meio de Jesus Cristo. E eu te convido hoje a se render a Jesus, a confessar o seu pecado, a entregar a Jesus a sua vida, a orar para que o Senhor te purifique. Nada é impossível para Deus. Ainda que os nossos pecados fossem como escarlate, o Senhor os torna brancos como a neve. O Senhor purifica, o Senhor nos limpa. Que hoje você possa sair daqui limpo em nome de Jesus. Amém.